Olá a todos! A intenção da videoaula de hoje é mostrar como resolver uma equação diferencial parcial 1D com a função PDE-PE do MATLAB, que resolve equações parabólicas e elípticas, que são aquelas que têm derivada no tempo de primeira ordem ou simplesmente não dependem do tempo. Para resolver esta função, para aplicar esta função no MATLAB, é necessário nós inserirmos todos esses parâmetros aqui. Vamos, ao longo desta videoaula, descobrir como inseri-los. Para isto, nós vamos trabalhar com um exemplo, que no caso é uma esfera que foi deixada em um ambiente durante muito tempo, e este ambiente tinha temperatura de 20 graus Celsius, de forma que toda a esfera fica com essa temperatura homogênea. Logo após essa esfera, ela é exposta a um novo ambiente de temperatura menos 5 graus Celsius. Vamos verificar o comportamento da temperatura nessa esfera assim que houve a troca de ambiente. O modelo térmico sugerido para a solução é um modelo em coordenadas esféricas, ou seja, aqui nós temos um modelo 1D, porque a dimensão que estamos lidando é o raio. Muito bem, vamos verificar o comportamento térmico nessa esfera de 0 a 8 horas, imaginando que ela tenha um raio de 5 centímetros. Em primeiro lugar, qual que é o valor de m? Muito bem, m é um parâmetro que define o sistema de coordenadas que nós vamos utilizar. Como já vimos, é o esférico, logo m igual a 2. O raio da esfera aqui definido. O período da simulação aqui vai ser de 15 horas, 15 vezes 60 segundos vezes 60 minutos, né? Um período de 15 horas. Aqui temos ainda algumas constantes pertinentes ao modelo, a constante de difusividade térmica, a constante de convecção, a condutividade da esfera, condutividade térmica da esfera, a temperatura do meio ambiente, do segundo meio ambiente, e a temperatura inicial da esfera. Nós queremos fazer o gráfico numa malha que vai do centro da esfera até o raio, com este passo de distância. O tempo vai de 0 até o período total, que nós escolhemos 8 ou 15 horas, né, dependendo do valor escolhido. Aqui nós escolhemos 15, no exercício foi pedido 8, simplesmente podemos substituir aqui por 8. Então o tempo de simulação vai de 0 até 8 horas, de 1/8 em 1/8 de horas. E a solução ela é dada, claro, aplicando a função PDE-PE, onde nós já definimos o valor de m igual a 2, coordenadas esféricas. Agora vamos à próxima função, PDE function. Bom, a função PDE function no MATLAB, ela é esta daqui. Nós temos que comparar a nossa função com a função padrão do MATLAB. Bom, vamos fazer isto. Se nós compararmos esta função com a nossa função, e trabalhando um pouquinho a nossa função, nós chegamos nesta função aqui, basta colocar o alfa para o lado de lá como 1 sobre alfa, veja aqui, ó, C é 1 sobre alfa, simplesmente isso. U é a temperatura, X é igual a R, o m vale menos 2. Né? Aqui R elevado ao quadrado, como está aqui. E esta função f é apenas a derivada da temperatura no raio. E S igual a 0. Pronto.
temos aqui o comparativo, quanto que vale C, M, S e F. E a função PDE_FUN, que depende de x, t, u e da derivada, fica assim. C igual a 1 sobre gama, F igual a du dx, S igual a 0. Esta função ela vai ser chamada no programa principal quando nós vamos fazer a solução. Bom, o primeiro parâmetro nós já fizemos, o segundo também já, que é PDE_FUN. Vamos, a função da equação diferencial parcial, vamos agora à função da condição inicial. Lembre-se que condição inicial simplesmente era temperatura inicial igual a 20. Vamos descer para aquela função condições iniciais. Pronto. Simplesmente a condição inicial é U0 ou T0 igual a 20. Lembrem-se que T0 é uma variável global já definida acima como 20. Próxima função necessária para a resolução são as condições de fronteira. Vamos lá. Condições de fronteira. Muito bem. Para compreender como funciona esta função, condições de fronteira, o MATLAB basicamente trabalha com a equação P mais QF igual a 0 para o lado direito e para o lado esquerdo, uma vez que esta é para uma equação 1D. No nosso caso, raio igual a 0 e raio igual ao limite da esfera. Nosso objetivo é determinar este P e este Q. O F nós já temos. Lembrem-se que F é a derivada da temperatura no raio. Se pensarmos fisicamente no problema, nós verificamos que a variação da temperatura quando o raio vale 0 para qualquer tempo é 0, ou seja, não há variação de temperatura no ponto central da esfera independente do tempo. Esta afirmação pode ser reescrita na forma 0 mais 1 vezes a derivada igual a 0, fazendo com que para o centro da esfera P seja 0 e Q seja 1. Veja que estamos comparando esta expressão com esta expressão. Muito bem, o MATLAB trabalha com o lado esquerdo, left, e direito, right. Nós vamos dizer que o centro da esfera é o equivalente ao lado esquerdo, left. E assim, colocando na função Boundary Condition Function, PL igual a 0 e QL igual a 1, por conta do que nós encontramos aqui. Já para a casca da esfera, o que podemos observar é que o fluxo de calor que sai da casca ele é igual ao fluxo da troca de calor por convecção. Esta aqui é a parte referente à troca de calor por convecção, constante de convecção vezes a área vezes a diferença de temperatura entre a esfera no limite da casca e a temperatura ambiente. E esta é a condução do fluxo de calor na casca ainda, que é a constante de condutividade vezes a área da casca vezes a variação da temperatura. Muito bem, igualando esses dois fluxos, o fluxo de convecção igual ao fluxo de condução na fronteira, nós chegamos à seguinte expressão, com o nosso P e o nosso Q aqui igual a 1. E é o que nós colocamos aqui, P, right, na direita, e o Q, right, na esquerda. Desculpem, na direita também. O R
é a temperatura no limite das cascas, ou seja, na direita. Voltemos agora ao programa principal. Solução igual a PDE-P de todas aquelas funções que nós já colocamos. A malha nós já definimos e o tempo também. Agora vamos fazer uma malha entre o x e o tempo para poder fazer um gráfico de superfície, né? Onde esse gráfico de superfície vai ter o eixo x, né? O eixo y, que é o tempo, e a solução, que são os valores da temperatura. Percebam que a casca toda começa com 20 graus e para um determinado raio, por exemplo, raio igual a zero, lá no centro a temperatura cai de uma forma e na casca ela cai mais rapidamente. Melhor de verificar isso é nesse gráfico aqui do raio, de zero até o raio, para vários tempos. Então, para o tempo inicial, e conforme o tempo vai passando, a gente continua percebendo que lá no interior da esfera é mais quente e lá fora nós já atingimos os 0 graus. Para as EDPs no tempo, muitas vezes uma animação é bem-vinda. É isso que a gente faz com esse trecho de código. E aqui nós salvamos essa animação com o nome de arquivo difusão.avi. Vamos ver aqui o que acontece. Vejam a temperatura, como ela vai caindo, né? Lá fora praticamente já atingiu e aqui quase atingiu o -5. Outro vídeo que foi feito também é este, que não apaga as últimas, né? A gente consegue ver a evolução desde quando tudo era 20 graus até quando o centro chega quase no -5, o final já chegou no -5 graus. Espero que todos tenham entendido. Um grande abraço a todos e até mais.